E aí, pessoas, a paz do Senhor para todos. Hoje estamos aqui de volta com mais um vídeo do seu canal preferido do YouTube, Estudando a Bíblia com Guilherme Góes. Hoje, pessoal, eu quero estar trazendo um tema muito importante, um tema bastante atual, que é muito comentado nas igrejas, porém não é aprofundado da forma que deveria ser aprofundado. Eu quero estar falando hoje com vocês a respeito da idolatria e de como talvez você, sim, você mesmo que está me assistindo, mesmo sendo cristão, talvez você possa estar cometendo idolatria, caindo dentro desse pecado. É por isso que esse é um tema muito importante que merece o devido aprofundamento. Beleza? Então, se você quer saber um pouco mais a respeito desse tema e se aprofundar mais a respeito desse conteúdo, assiste esse vídeo aqui até o final e aproveita já para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque assim, pessoal, eu estou planejando agora trazer vários vídeos que sejam correlacionados. Então é interessante que você se inscreva para você se manter por dentro do canal e tá tendo esse conhecimento gradativo e que evolui a respeito da palavra de Deus, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Isaías 42, capítulo 8. Bem, esse é um versículo que já vai tratando a respeito do perigo da idolatria, e ele já dá uma classificação um pouco subliminar, lógico, mas ele já dá uma classificação a respeito da idolatria e que é uma prática pecaminosa e que desagrada a Deus. Pessoal, agora eu acho assim muito importante a gente estar trazendo o conceito da palavra idolatria para a gente saber direitinho o que é que isso significa, tá? Em etimologia, a palavra ídolo, ela vem do grego eidon, que é simulacro, deriva de aspecto, figura, e é originalmente um objeto de adoração que representa materialmente uma entidade espiritual ou divina e frequentemente é associada a ele poderes sobrenaturais. Beleza? Isso aqui é um dos conceitos. A idolatria também pode ter outros conceitos, como o que é nos apresentado por Mário Persona. De acordo com ele, idolatria é infidelidade a Deus. De acordo com os meus estudos, a maior parte das vezes que a Bíblia se refere à idolatria, ela está falando do seu sentido mais original, daquele que é trazido no seu sentido etimológico, se referindo realmente a objetos, a estátuas, a imagens, esculturas, e a adoração, devoção a outras religiões. E é aqui aonde eu quero estar aprofundando um pouco mais com vocês. Pessoal, eu vou falar aqui para vocês um pouco a respeito da história do rei Saul. O rei Saul, vocês sabem muito bem que ele desobedeceu a Deus. E essa desobediência dele foi o que marcou a queda do seu reinado. E quando Samuel ele vai fazer um sermão a Saul, ele diz uma coisa muito interessante, que se encontra em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, e diz assim: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar, guarda essa palavra, é como a iniquidade e idolatria. O porfiar é como iniquidade e idolatria. Tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui Samuel já vai deixando já bem claro que Deus rejeitou a Saul como rei. Mas você percebe que ele coloca a porfia em pé de igualdade com a idolatria? Pessoal, porfiar no dicionário significa discutir acaloradamente, altercar, contender, competir ou lutar por algum objeto de desejo, disputar. Mais na frente, em 1 Timóteo 6, verso 3 ao 4, diz assim: se alguém me ensina alguma outra doutrina, e se não
conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem, preste atenção, inveja, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Então, aqui, Paulo está dizendo que a pregação de falsas doutrinas gera porfias. Você lembra que Samuel havia dito que porfiar é como a idolatria? Então você concorda comigo que falsas doutrinas geram idolatria? Agora, pessoal, eu quero ler também com vocês o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens, que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de não usarem deles com ação de graça. Aqui nessa primeira parte do capítulo, a gente vê que Paulo está alertando os cristãos. Vamos pular aqui para o verso 7. Aqui ele já vai dar uma instrução aos cristãos. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo com piedade. Verso 10. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Agora, verso 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Verso 15. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, irmãos, voltando aqui ao nosso raciocínio, a gente já viu que a idolatria, ela pode sim se referir à devoção a outras religiões que não seja o cristianismo. E a gente já viu também que o porfiar é uma forma de idolatria. E a gente também já viu que nos últimos tempos, tanto se apostatarão alguns da fé, e também vai se inserir dentro da sociedade, como já vem se inserindo, e se inserindo também dentro da própria igreja. Doutrinas de demônios, mentiras. E isso gera porfias. Que é o mesmo. Cara, isso tá gerando idolatrias dentro da igreja. E agora eu quero pedir para cada um de vocês que olhe para si mesmo, faça um exercício agora introspectivo, para saber se você não está caindo nesse erro. Porque quantas vezes eu não fico vendo cristãos exalando, falando, proferindo dogmas de outras crenças, que não é o cristianismo, e eles têm certeza que essas crenças deles são cristãs. Eles têm certeza. A gente vê, cara, como a Ratiane está aqui, cristãos sendo contra casamento, cristão fazendo tatuagem, cristãos assumindo o papel de anticristo, sendo contrário à igreja, aquele negócio que a gente conhece por desigrejados, porque uma das características do anticristo é essa, que ele se opõe a cultos, ele se opõe à religião. Né? Aquele negócio, eu sou crente, mas também sou gente, eu odeio, eu amo a Deus, mas eu odeio a religião. Cristãos que cara, isso só pode ser uma falta de leitura da Bíblia, ou realmente a pessoa tem a consciência cauterizada. Porque a gente vê até mesmo cristãos sendo contra filhos,
Cristão que não gosta que não gosta de criança, sendo que a Bíblia diz expressamente que os filhos são bênçãos do Senhor, e a gente vê cristãos por aí falando de filhos como se fosse uma maldição. Mas Paulo já nos diz aqui qual é que é a cura para isso. É a gente se apegar no Evangelho de Jesus, na genuína pregação da palavra de Deus, é se apegar na Bíblia, é se apegar nos nossos valores cristãos tradicionais e rejeitar essas fábulas e rejeitar toda essa porcaria que vem se inserindo dentro da igreja, porque isso não é coisa de Deus. Essas são coisas que vêm de movimentos sociais, a maioria com base no ateísmo, com base em materialismo, coisas que vêm do esquerdismo, que já é outra religião. Então, irmãos, a mensagem de hoje é essa, que nós venhamos a preservar a nossa cultura cristã tradicional e não deixar que o mundo infecte a nossa igreja. Porque é como está escrito na palavra de Deus, nós somos sal da terra e luz do mundo. E se o sal não salga, se o sal ele se torna insípido, para nada mais presta senão para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Não tem exemplo melhor disso do que o que aconteceu com a igreja na Europa. Praticamente deixou de existir. Então, pessoal, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, mais uma vez eu lhe peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe para os seus amigos. Leia a Bíblia, tá? Tchau. E amém.